Olá pessoal, então a aula de hoje a gente vai trabalhar aí com circuitos elétricos, sendo eles em série ou em paralelo, beleza? Então, primeiro vamos entender como é que funciona, né, um circuito. O circuito, então, ele é composto por um gerador, certo? Que é uma fonte, receptor, né, que seria, no caso aqui, as resistências, e um condutor que faz a ligação de todo esse sistema aí. Bom, vocês podem ver aqui também a gente tem o gerador, um receptor e o condutor, beleza? O que seriam esses resistores? A gente pode considerar sendo uma lâmpada, um aparelho, sei lá, um chuveiro, um ar-condicionado, entre outros aí, beleza? Qualquer aparelho doméstico, ele tem uma resistência interna que consome uma determinada energia. Então, mas como que funciona, né, num circuito elétrico para poder trabalhar? Bom, no circuito em série, o próprio nome fala, você está ligando em série, certo? Os elementos no circuito. Em paralelo, você tem aqui um paralelismo aqui, né, dos componentes, certo? Num determinado circuito. E como que a corrente ela se comporta nesses circuitos? Pegando o modelo tradicional, né, a corrente ela sai do mais e vai para o menos. Mas o deslocamento dos elétrons, a gente sabe que é no sentido contrário. Aqui seria a mesma coisa, né? Mais, menos. Só que qual que é a diferença nesses dois circuitos? Primeiro, aqui você tem que a corrente ela só tem um caminho para percorrer, então ela vai passar por todos os componentes do circuito. Já nesse segundo circuito, que é em paralelo, a gente tem dois caminhos ou mais, né? Certo? Para que essa corrente elétrica ela circule aí nesse circuito elétrico, beleza? O que é o mais interessante? Como aqui ela só tem um caminho, a corrente que passa ela não se altera. Então, primeiro ponto aí que a gente tem, certo? Porém, a voltagem ela vai ser dividida. Então, aqui você vai ter um V sobre 3, aqui V sobre 3 e aqui um V sobre 3. Quando você somar os V's aí, na soma você vai ter, então, que vai ser 3V sobre 3, né? V sobre 3 mais V sobre 3 mais V sobre 3, né? Corta o V com o V. Então, eu tenho a voltagem total do meu sistema. Se eu tivesse 4 resistores ali, seriam V sobre 4 para cada um, e assim sucessivamente. Já o circuito em série, ele é considerado um circuito mais fácil de se lidar, né? Porque os componentes eles estão ligados num caminho só. Então, qual que seria, né, a resistência total? Seria a soma das resistências. Beleza? E a voltagem vai estar dividida em cada resistência. Beleza? Já no circuito em paralelo, a gente já tem que a corrente ela sai daqui como I. Então, nesses dois pontos ela vira I sobre 2 e aqui I sobre 2. Beleza, pessoal? Já nessa visão, qual que é o ponto mais específico aí? Quando ela chegar do outro lado aqui, certo? I sobre 2 mais I sobre 2 vira I e retorna. Então, qual que é a diferença?
A corrente agora se divide. E a voltagem? A voltagem não se alterna. Beleza? Assim, então, qual seria a resistência? 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 reticências, né? 1 sobre Rn. Porque aqui no caso eu tenho duas, então eu utilizaria até o R2. Mas se eu tivesse N resistências, seria 1 sobre R1, 1 sobre R2, até 1 sobre Rn. E assim eu consigo obter, né, dados de resistência. Se eu tenho resistência, se eu tenho voltagem que circula, eu consigo achar a corrente para uma equação dada que V é igual a R vezes I, certo? Então, se eu tenho dois termos como a voltagem e a resistência, que eu obtenho através dessas equações, eu consigo achar a corrente que circula nesse determinado circuito.